está animado, está comprometido, é Deus que o reconduziu. É necessário que Deus mande os seus profetas, volta e meia mandava os seus profetas avisar, e nos deixou a Escritura para estarmos lendo e observando e seguindo, e crendo verdadeiramente que esse é o melhor caminho, ou é o único caminho para a vida eterna, e que uma vez salvos, temos que ter todo o compromisso, toda a gratidão de estarmos louvando a Deus, agradecendo a Deus. Quando não agradecemos por tão grande salvação, por tão grandes bênçãos que Ele nos proporciona, e advindas da salvação vêm outras bênçãos materiais muito boas para a nossa vida aqui na terra, nós devemos agradecer tudo a Deus e tentar no dia a dia o máximo estarmos buscando os caminhos de Deus e fazer a santa vontade de Deus. O texto diz, Ageu 1, de 1 a 11. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste-o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um sopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Que Deus nos abençoe pela leitura da sua santa palavra, e é isso que se observa, isso a gente percebe na nossa vida e na vida uns dos outros, que a gente corre muito e não guarda nada, corre muito, empenha muito, se mata tanto para adquirir as coisas materiais e não consegue nada, na verdade não consegue nada, e quando consegue é para mau uso e não fica satisfeito. Nunca se enche, nunca se sente completo. E quando não consegue, se decepciona, acha que a vida é má, que a vida é injusta, que o patrão é injusto, que os governos é injusto, que não existe Deus, essas coisas que pensa o homem. Isso é o homem no geral pensa assim, e infelizmente a Igreja de Deus tem essas tendências de pecar contra Deus, né, por não observar tudo o que Deus deixou escrito para a nossa vida enquanto igreja aqui na terra. E são poucas as pessoas realmente que demonstram zelo, que a gente percebe que tem zelo pelo caminho, pelas coisas de Deus, e que está esperando realmente nas coisas do porvir. Vamos orar. Senhor grande Deus e eterno Pai, somos gratos a Ti agora, Senhor, nessa manhã que o Senhor nos traz à Tua casa, à Tua presença, aqui nessa casa de oração, pois necessitamos tanto disso, Senhor. Necessitamos
de Ti, da Tua palavra, dos Teus preceitos, todos os Teus ensinamentos, de saber toda a Tua santíssima vontade, de nos recorrer a Ti, de nos aproximar de Ti, tentar nos reconduzir aos Teus caminhos, pois sem Ti não somos nada, sem Ti morremos por nós mesmos, nós nos destruímos, nós nos autodestruímos sem a Tua presença, sem buscar a Ti. E Tu nos reconduz aos Teus caminhos, Tu nos santifica, Tu nos purifica, Tu nos corrige pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Ensina-nos agora, portanto, da Tua santa vontade, das Tuas leis, nos perdoe os nossos muitos pecados e nos faz meditar na Tua palavra e querer andar na Tua presença, querer participar da Tua glória, da glória do Teu Filho e nos alegrarmos com ela, que tenhamos alegria na Sua salvação, que tenhamos alegria nos Teus santos e retos caminhos, que queiramos cada vez mais servir-Te e estimar as Tuas coisas, estimar os Teus caminhos, sabendo que fora dele não somos ninguém, estaremos mortos eternamente. Abençoe a Tua igreja na face da terra nessa manhã, nos conduz cada vez mais para os Teus santos e retos caminhos. Nós pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar o hino 218, vamos nos colocar de pé. E ao som do piano vamos pedir a Deus em forma de música. Vamos. Tua vontade faze ao Senhor, essa feitura, Tu és autor. Dai refaze todo o meu ser, segundo as normas do Teu querer. A vontade faze, ó meu Deus, sondai, corrige os passos meus. Dá-me santo, porque Tu és. Ouvi os meus rogos, dei-me aos Teus pés. Tua vontade faze, ó meu Pai, por ela o crente vive e não cai. E ai minha vida com Tua luz, poder e graça dá-me em Jesus. Tua vontade boa e sem par, quero na vida realizar. Triunfa, domina, enfim, reina supremo, meu Deus, em mim. Podeis assentar, meus irmãos, vamos ler em Filipenses 2, 12 a 18. Ao invés de buscarmos aquilo que é do nosso coração, aquilo que é projeto humano, aquilo que é necessidade imediata, a Bíblia nos recomenda desenvolver a salvação. Esta é a vontade de Deus
É isso que agrada a Deus, ao teu santo coração, e é isso que é efetivamente bom para nós, isso que é útil para a nossa vida de cristão. Filipenses 2, 12 a 18. A palavra diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e servindo da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Isso é a vontade de Deus, é uma recomendação do apóstolo. Aquela igreja que era séria, que estava andando bem nos caminhos de Deus, estava desenvolvendo sim a salvação. O apóstolo está parabenizando e recomendando que assim fizesses, que eles deveriam seguir esses retos caminhos, pois isso era conveniente para a vida. E sabendo que é Deus que age, não era por eles mesmos, porque é Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Isso que vocês estão fazendo é vontade de Deus, é proposta de Deus, é da parte de Deus, não é por vós mesmos. Então vocês devem seguir assim, seguindo a vontade de Deus. Deus nos abençoe. Vamos orar. Fábio, vamos agradecer mais uma vez. Agradeça pelo dia, pela oportunidade de culto, que Deus nos conduza, possamos andar na sua presença. Oremos. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. O pastor está com a palavra, pode vir à frente, vai nos instruir. Então seja agora, seja agora. Eu tô cada vez mais esquecido, viu? Cada vez mais esquecido.
Bom dia, irmãos e irmãs. Não sei se o Fábio consegue colocar o... Consegue. Irmãos, eu repetirei esse aviso algumas vezes nas... Obrigado, meu querido. Muito obrigado. Nos nossos próximos encontros, né, a partir de agora, eu terei 2 períodos de férias, agora no final do ano, 2 períodos de 15 dias. Os irmãos, não sei se lembram, eu estou aqui desde 2017, dia 2 de janeiro de 2017. E desde então não tirei férias alguma. Então já são aí 17, 18, 19, 20, quase 5 anos, né? O Eduardo tem mais, né? Sem férias. Eu ouvi falar que o Eduardo não tira férias há 10 anos, alguma coisa assim. E mesmo antes de vir para cá, 2016 nós também não tiramos férias, e nem 2015, acho que foi 2014 as nossas últimas férias. Então, nós temos que tirar férias agora, porque o Conselho da Vila Maria, ele obriga os pastores a matarem as férias no ano. Então, eu não posso, ao final do ano, passar para o próximo ano com férias vencidas. É a política lá da Vila Maria. Então, a gente tem que tirar férias no ano em que no ano vigente, vamos dizer assim. Então, nós tiraremos férias do dia 11 ao dia 25 de outubro, dia 11 a dia 25 de outubro. Então, nós ficaremos 2 domingos, longe dos irmãos aqui. Claro que também quarta-feira, sábado, também nós não estaremos aqui. Eu já avisei os irmãos da mesa, através do grupo do WhatsApp da mesa, e um pastor da Vila Maria virá aqui aos domingos à noite. No domingo pela manhã, fica a cargo do Samuel e do Beto, que são os supervisores da escola dominical, né? Os superintendentes, melhor dizendo, e eles é que ficam responsáveis, então, por continuar os estudos na escola dominical. E quarta-feira, aí normalmente fica a cargo de Duciene, de Samuel, um ou outro, né, estabelece aí quem pode dirigir a reunião de oração, que é uma reunião de oração mesmo, né? Ultimamente a gente tem colocado alguns estudos, né, breves meditações, mas na verdade é um período de reunião de oração, 1 hora de oração, pela igreja e por outros assuntos. E depois, no dia 6 a 20 de dezembro, é o outro período de férias que nós vamos tirar. Então, nós temos aí até o final do ano para matar as férias do ano, tá certo? O que mais que eu tinha para dizer? 11 a 25 de outubro. 11 a 25. É de uma segunda até a segunda depois de 15 dias. São 2 semanas, 2 semanas. Que não dá nem 30 dias. Não dá nem 30 dias. O Beto já conversou comigo, eu posso ficar tranquilo? Se eu for no mão na massa, eu não fiz inscrição ainda. Aí que ele fica, como eu já fui uma vez, e ele fica, Sim. né? Eu estou com muita vontade de ir, e eu acho que cada vez mais. Eu gostei muito de ter feito, né? Por aí, eu gostei muito. É uma forma que eu consigo servir. Sim, sim. Não, mas sem problema, Samuel. Tem gente me solicitando, tem irmão lá me convocando. E se tivermos alguma dificuldade aqui, a gente pode pedir ajuda para Vila Maria também, tá? Eu julgo hoje, né, que nós precisamos dessa ajuda somente para domingo à noite, para a pregação de domingo à noite. Eu julgo isso. Mas se tivermos alguma dificuldade, né, os irmãos da mesa vão ficar responsáveis por comunicar lá com o pastor Dario, o pastor Alexandre, né? Se precisarem de alguma coisa, a Vila Maria ela tem lá 2 pastores, né, que vão ficar lá, e mais os presbíteros, né, que são responsáveis também por... Hã? Tem. Graças a Deus. Porque eu estou querendo ir muito, digamos assim, eu fui aqui, é São Paulo. São Paulo é Mamão com Açúcar, né? Eu estou querendo ir numa mais Sim, complicada. mais longe, né? Só que no futuro, eu acho que eu não vou ter
Ok. E o período coincide com isso aí. Beto até comentou comigo que coincide com esse período. Outra coisa... Vai ser do dia 15 de outubro a 20 de novembro. Ótimo. Tá bom. Irmãos, outro aviso, nosso irmão Thomas está entrando na mesa administrativa, tá? Ele está fazendo parte da mesa administrativa, oficialmente a partir do sábado que vem, né? Ele já foi convidado, quer dizer, é assim que funciona, né? Nós primeiro nós sugerimos, né? Nós temos uma sugestão, nós apresentamos essa sugestão para a mesa administrativa da congregação. Só para os irmãos que são mais novos aqui, como Eduardo e Camila, que talvez não entendam muito esses termos, né? Toda a igreja presbiteriana... Por que nós chamamos presbiterianos, né? Porque nós temos um conselho de presbíteros dirigindo cada igreja local. Até mesmo essa não é a principal designação. A principal designação é que nós temos um conjunto de igrejas num determinado local, numa determinada região, que é regida por um presbitério. Na verdade, o coração da igreja presbiteriana são os presbitérios. Nem é o conselho da igreja local, é o presbitério. O presbitério é uma reunião de presbíteros representantes de cada igreja, um presbítero representante de cada igreja e os pastores dessas igrejas. Porque pastor, eu não sei se os irmãos sabem disso, eu vou perguntar para a Dulciene, por exemplo, vamos ver se a Dulciene sabe disso. Pastor, Dulciene, ele é membro da onde? Do presbitério. Parabéns, irmã. O pastor não é membro da igreja. O pastor, ele é membro do presbitério. Então, por exemplo, quando eu fui ordenado agora pastor, no dia 2 de maio, eu fui excluído do hall de membros da Vila Maria, depois de 40 anos. 40 anos como membro da Vila Maria, eu fui excluído do hall de membros da Vila Maria e passo a ser membro do presbitério. Então, por exemplo, eu não sou membro da igreja do Jardim Fortaleza, nem da Vila Maria. Não entendi. Não, não, não. Não, de jeito nenhum. O presbitério não é uma unidade, ele não é uma unidade como a igreja. Ele não tem a mesma função que a igreja tem. Então, por exemplo, no presbitério não tem arrecadação de dízimo. O que tem no presbitério é um percentual de todos os dízimos, percentual bem pequenininho, que vai para o presbitério. Tá? Mas, tá, eu sei por que você está falando isso. Tá, mas deixa eu te explicar por que você fazia isso. Porque, na época, essa congregação era uma congregação chamada presbiterial. Não era uma congregação da igreja. Porque é assim, meus irmãos, o mais saudável, o melhor, é que uma congregação seja mantida por uma igreja, certo? Uma igreja gera outras igrejas. No entanto, dependendo da situação do presbitério, dependendo do trabalho, o presbitério pode abrir uma congregação ou assumir uma congregação. Tá? O presbitério. Então, o conjunto das igrejas de uma determinada localidade, reunido no presbitério, eles resolvem abrir um ponto de pregação, que é o que aconteceu aqui. Então, aqui, durante muito tempo, foi uma congregação presbiterial. Então, aí, o que a Dulciane está falando? Os dízimos e ofertas arrecadados aqui eram dirigidos ao presbitério. Mas essa não é a melhor forma de funcionar uma congregação. Por isso que, com o passar dos anos, essa congregação presbiterial foi assumida pela Igreja da Vila Maria. Então, agora, ela é uma congregação da Igreja da Vila Maria. Ok? Explicado, né? Por que disso. Então, os dízimos daqui, eles são, na verdade, nós temos uma conta
vinculada, hoje nós temos, né, a partir de maio, né, uma conta da congregação vinculada à conta da Vila Maria. Tá certo? Muito bem. Bom, então, voltando à minha explicação. Por que nós somos chamados presbiterianos? Porque nós somos regidos por um presbitério. O presbitério, então, ele é formado por um presbítero representante de cada igreja, que é escolhido pelo conselho da igreja local, e os pastores da igreja, de todas as igrejas. Porque os pastores, volto a repetir, não são membros das igrejas, eles são membros do presbitério. É o presbitério que disciplina o pastor, né? É o presbitério que, na verdade, ele pode fechar uma igreja, dependendo de se tiver problema nessa igreja. O presbitério tem algumas outras funções, mas esse não é o assunto aqui. Então, o que acontece? A igreja local, ela tem um conselho, e esse conselho, ele é formado pelos pastores da igreja local e mais os presbíteros eleitos pela igreja. Como nós aqui não somos uma igreja ainda, nós somos uma congregação da Vila Maria, então, como é que é formada a mesa? A mesa administrativa é como, não é um conselho, é como se fosse um conselho. Então, ela pode ser indicada tanto pelos irmãos da igreja, pode ser indicada pelo Conselho da Vila Maria, ou pela própria mesa que está aqui. Então, o que acontece? Nós fizemos uma sugestão para a mesa, a respeito do nome do nosso irmão Thomas, e a mesa aprovou, e a partir de sábado próximo, dia 2, nós teremos uma reunião, o Thomas oficialmente é membro da mesa administrativa. Como é que nós escolhemos, né? Como é que é normalmente eleitos os presbíteros de uma mesa ou de um conselho de igreja? Eu queria que vocês abrissem 2 Timóteo, ou 1 Timóteo, eu sempre confundo aqui. Se não for o primeiro, é segundo, não tem problema nenhum. 1 Timóteo 3. Então, aqui, nós temos as qualificações dos presbíteros e também dos diáconos, né, que são os dois ofícios dentro de uma igreja reformada. 1 Timóteo, capítulo 3. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, deixa eu explicar uma coisa aqui. As palavras episcopos, no grego, que dá origem a episcopado, ou bispo, que é a mesma palavra, mesma função, e presbíteros, elas são equivalentes. É o mesmo ofício, tá? Pode ser bispo ou presbítero, tanto faz, não muda nada. É claro que eu não tenho tempo para estudar isso aqui agora com os irmãos. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, quer dizer, se a pessoa deseja ser um presbítero da igreja, é uma grande obra. Mas é necessário, portanto, que o bispo, veja que agora ele chama de bispo, tá? O presbítero, seja irrepreensível. Irrepreensível não é quer dizer que o cara é perfeito, não, tá? Mas ele tem uma vida irrepreensível, ele não é um beberrão, não é um cara que está devendo na praça, não é um cara mal visto no bairro, ele não tem algum problema social, vamos dizer assim. Não quer dizer que ele é perfeito, mas ele tem que ser uma pessoa de boa índole, né? Esposo de uma só mulher, né? Isso é importantíssimo. Temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho. Não dado ao vinho é não beberrão. Não significa que ele não possa lá tomar um copinho de vinho vez ou outra, né, Thomas? Não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Inimigo de contendas não é aquele cara que fica arrumando briga, discussão toda hora, aquele cara que fica arrumando pelo em ovo, né? Fica arrumando confusão o tempo todo. É um cara que traz moderação, um cara que é equilibrado, uma pessoa que sempre tem uma palavra boa, uma palavra temperada, aquele tipo de pessoa que
coloca água na fervura, né? Quando as coisas estão fervendo, o cara vai lá e apazigua, não põe mais fogo ainda. Cara que cria contenda. Não avarento, que governe bem a própria casa, esse é um ponto bastante importante. Todos os pontos são importantes, né? Criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, um ponto importante para nós elegermos um presbítero da igreja é vermos como que ele é na sua casa, como ele conduz a sua casa, como ele é responsável pela sua esposa, pelos seus filhos, como que ele conduz a sua família, isso é muito importante. Não seja neófito, ou seja, não seja novo na fé. Não seja novo na fé. E eu quero depois dar uma palavrinha aqui sobre isso. Para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Normalmente, uma pessoa nova na fé, ela vai achar assim, poxa, eu sou tal, né? Eu fui escolhido, tal, agora eu sou presbítero, eu sou bacana, eu sou isso. E aí ele começa a se ensoberbecer. E é nessa hora que Satanás vai trabalhar na vida do camarada, por causa do orgulho, né? Da vaidade, da soberba, e a pessoa vai estar se achando muito, e aí o que Satanás derruba o cara. Então ele não pode ser uma pessoa novata na fé. É claro que aqui ele não está dizendo quanto tempo de fé que a pessoa tem. Na igreja presbiteriana, nós temos uma lei da própria igreja presbiteriana que exige, não me falha a memória agora, 1 ano ou 1 ano e meio de membresia na igreja. Ela tem que estar experimentada, né? Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, das pessoas fora da igreja, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então, ligado ao que está dizendo atrás. Aí depois vai falar sobre os diáconos, alguma coisa semelhante. Bom, meus irmãos, nós temos visto no irmão Thomas essas qualidades, né? Uma pessoa equilibrada, uma pessoa que já tem um tempo de fé, é uma pessoa que conduz bem as coisas na sua casa, e também, meus irmãos, uma pessoa que participa dos trabalhos da igreja. Porque, às vezes, você pode ter uma pessoa assim com quase todas as qualidades aqui, mas que não participa dos trabalhos da igreja, e aí fica difícil uma pessoa ter a liderança, né? Então, esses são os motivos que nos levaram a indicar o nosso irmão. É claro que o pastor não escolhe sozinho, né? Então, é a mesa administrativa que aprova o nome do irmão. Então, nós damos graças a Deus pela sua vida, irmão, que você foi aprovado, todos que votaram sabem do seu valor, como você tem trabalhado na igreja, como você tem conduzido a sua família, e nós damos graças a Deus por isso. Deixa eu agora fazer um parênteses aqui. Eu recebi uma crítica, e construtiva, eu não tenho problema nenhum em receber crítica. Aliás, não foi uma crítica pessoal a mim, né? Até porque não sou eu que escolho ou que indico. Indicar, eu posso indicar, mas não sou eu que escolho pessoas que vão fazer parte da mesa administrativa. Eu posso indicar e posso ser voto vencido na mesa. Então, eu fui, assim, indiretamente criticado por ter indicado a nossa irmã Ana, que não era tão nova na fé assim, mas era relativamente nova na fé por ser a nossa tesoureira. E agora, meus irmãos, deixa eu lhes falar uma coisa. Primeiro, eu não sou sozinho, eu que escolho, né? Não sou eu que aprovo, é a mesa aprova. Então, a minha visão foi corroborada unanimemente na época por toda a mesa. Agora, o que acontece numa situação particular nossa como congregação? O que acontece aqui? Nós temos uma baixa participação dos membros da igreja, geralmente nos trabalhos da igreja. Haja visto a escola dominical aqui, né? Então, nós temos pouquíssima participação dos membros, principalmente dos mais antigos. São muito irregulares, eles não permanecem em todas as programações e muitas vezes não estão vivendo a vida da igreja. As famílias não são permanentes aqui,
participam de um trabalho aqui, um trabalho acolá. Então, numa congregação pequena como a nossa, nós temos dificuldade, muitas vezes, para compor os vários trabalhos da igreja. Então, por exemplo, um trabalho hoje que está falhando na igreja é a recepção da igreja. Nós temos um trabalho deficitário. Quantas vezes visitantes vêm aqui, principalmente no culto à noite, e que não há uma fichinha de visitante? Nós já tivemos essa fichinha de visitante. Mas as pessoas responsáveis pelo trabalho, pelo ministério, pararam de fazer, largaram o trabalho no meio do caminho. Então, não foi feita mais a ficha de visitante. Às vezes o visitante entra, quando eu vejo, né, eu saúdo o visitante, e às vezes um irmão ou outro, no meio do culto, vai, pega um papelzinho qualquer, até papel de dízimo, de oferta lá, que não deveria, pega um lápis lá, ô irmão, qual que é o telefone? Aí traz aqui com toda a boa vontade, com toda a dedicação, mas não é para ser assim, porque isso já foi estabelecido no passado. Já tinha pessoa responsável por isso lá, e que não cumpriu as suas tarefas. Porque são pessoas que, às vezes, nem participam com todos os trabalhos da igreja. Então, nós temos uma dificuldade muito grande aqui de escolhermos pessoas de muito tempo de fé, com muita boa vontade, que estejam trabalhando na igreja, para a gente falar assim, ô irmão, você pode assumir esse trabalho aqui? Nós temos dificuldade. Diferente da Vila Maria, né? A Vila Maria sobra talento. Se você quiser uma pessoa para qualquer coisa na Vila Maria, você tem 20 nomes. E você pode escolher dentre os 20. Aqui, às vezes, você fica caçando. Quem que eu vou indicar para fazer aquele trabalho? Não tem. Não tem. Não tem por quê? Porque muitas pessoas não participam de todos os trabalhos. Então, veja, trabalho de domingo de manhã, esvaziado. O trabalho de quarta-feira à noite, a reunião de oração, esvaziada. E outra coisa, por exemplo, para ser presbítero e diácono numa igreja presbiteriana, tem que ser homem. Esse é outro problema. Né? Esse é um problema indireto. Porque, infelizmente, boa parte dos homens da igreja não assumem responsabilidades. Para achar mulher, é fácil. As mulheres são mais dedicadas, normalmente. Não é sempre, mas normalmente. Mas achar homem comprometido é mais difícil. Então, o que aconteceu no caso da tesouraria, por exemplo? Nós tínhamos o nosso irmão Rogério, que cuidava da tesouraria. No entanto, o Rogério, por problemas particulares, pessoais, não estava dando conta de dar respostas à Vila Maria desse trabalho tão importante. É um cargo importantíssimo de tesouraria. Ele exige um certo conhecimento na área, mas exige muita dedicação, é um trabalho que dá muito trabalho. O tesoureiro da Vila Maria, ele gasta muitas horas por semana trabalhando para aquele ministério. Dulciene foi tesoureira aqui lá no passado, ela sabe do que eu estou falando. É um cargo que dá muita responsabilidade e muito trabalho. E aí, o Rogério, por dificuldades, nós sugerimos o nome da irmã Ana para ajudá-lo. Né? Então, ela estaria assumindo, porque ela era uma contadora, né? E o Rogério, então, poderia só auxiliá-la, diminuindo o trabalho do nosso irmão. Mas, infelizmente, Ana se afastou da igreja, né? Abandonou a sua fé. Então, agora nós temos um problema para ser resolvido, que o presbítero Vanderlei da Vila Maria está tentando resolver. Então, veja, irmãos, essa é a grande dificuldade que nós temos numa igreja pequena. Nós temos aqui em torno de 30, 35 pessoas gravitando na igreja. O que eu digo gravitando? Porque não são pessoas constantes, não são pessoas que estão em todos os trabalhos. Hoje, né? Quais são as pessoas que eu posso dizer assim que estão quase que frequentemente na igreja? O Samuel e a Dulciene, em primeiro lugar, né? Os dois são os campeões de presença. Nós temos uma grata surpresa, né? O Eduardo e a Camila, como crentes jovens, mas, por exemplo, Eduardo e Camila hoje, por até não ser membros da igreja, não pode assumir nenhum cargo na igreja. Eles podem, assim, auxiliar, como eles estão, né, no grupo de casais. Eles estão lá no grupo de casais, eles fazem parte da diretoria do grupo de casais.
Se fosse na Vila Maria, eles nem poderiam fazer isso. Não poderiam. Mas aqui não tem jeito. Aqui não tem jeito, não tem gente para trabalhar. Porque para a pessoa trabalhar, ela precisa ter constância na igreja, né, frequência e responsabilidade. Pega para fazer e vai fazer. Agora, muitos irmãos, por inúmeras questões, não têm essa disponibilidade. Nós temos o Fábio, que tem algumas limitações por causa de trabalho e escola, o Ivan e a Daiane, a Beth agora, né? A Beth que está comigo aqui frequentemente, mas o Thomas e a Flávia, né, constantemente aqui, e mais um ou outro irmão, mas a dificuldade de ter pessoas que realmente estão vivendo a vida da igreja. Então, é uma grande dificuldade que nós temos. Nós gostaríamos, como mesa, ter várias opções, né? Então, nós poderíamos escolher os irmãos mais maduros na fé, aqueles que estão dando bom testemunho há 5, 10 anos, que estejam também com capacidade para fazer o trabalho, que queiram fazer o trabalho, que permaneçam fazendo o trabalho, porque muitas coisas são deixadas de lado. São deixadas de lado. E existem comissões aqui na igreja para fazer vários tipos de trabalho. Só que as pessoas vão deixando, é como se elas estivessem falando assim, ó, não é bem comigo, deixa a coisa acontecer. E há um outro problema aqui na congregação. A própria liderança da congregação, ela se acostumou a depender da Vila Maria e do pastor que está aqui. É um costume da congregação. E eu tenho lutado nesses 5 anos, quase 5 anos que eu estou aqui, para colocar na cabeça dos irmãos, dos homens da igreja, porque essa é a tarefa dos homens, não é das mulheres, que os irmãos têm que tomar as rédeas nas mãos. Os irmãos não podem ser reativos, eles têm que ser ativos, proativos. Eles têm que se antecipar, eles têm que planejar, eles têm que fazer a coisa acontecer. O pastor, ele cuida da parte espiritual da igreja. Claro, quando eu estou reunido com a mesa, eu também faço parte da administração material da igreja. Eu sou um presbítero também. Então, é claro que eu tenho uma grande participação nisso, mas não posso agir como uma igreja episcopal. Como é que uma igreja episcopal funciona? O bispo falou, acabou. Ele deu ordem, acontece. Nós não somos assim. Todas as decisões que nós tomamos são decisões conciliares. Eduardo e Camila, a igreja presbiteriana é uma igreja conciliar. Nada que é decidido aqui é decidido por uma pessoa só. É um grupo, ou a junta diaconal, ou o conselho da igreja, é que tomam as decisões. Então, por exemplo, eu posso, dentro da mesa, ser um voto vencido num assunto qualquer. Então, vamos supor que a gente escolha lá, eu vou usar um tema esdrúxulo aqui, né, uma coisa irreal. Vamos supor que vai um assunto lá para a mesa, dizendo assim, olha, nós temos uma ideia, vamos pintar o teto de roxo. Tá? Vamos pintar o teto de roxo. Então, eu dou essa ideia. Ou melhor, vamos fazer o contrário. Um irmão lá deu essa ideia. O irmão aqui está dando uma sugestão, vou pintar o teto da igreja de roxo. Vai para a mesa. A mesa vai discutir. Um lá vai falar assim, não, eu acho lindo o roxo, eu acho maravilhoso, eu acho uma coisa bonita. Aí outro vai falar assim, não, mas não tem sentido você pintar o teto de roxo. A igreja vai ficar escura. E vai se discutir aquela questão. É uma discussão mesmo. Cada um vai colocar os seus argumentos, os seus motivos, por que acha que sim, por que acha que não. O tesoureiro lá vai falar assim, nós não temos dinheiro para pintar o teto de roxo. Então, vão ser discutidas todas as questões relativas àquela matéria. Muito bem. Eu posso chegar lá e falar assim, olha, eu não concordo, eu acho um absurdo, para que pintar o teto de roxo? Vai ficar esquisito. Quem que pinta teto de roxo? É doideira. E os irmãos da mesa lá, agora nós vamos ter o Beto, o Samuel, o Rogério, o César e o Thomas.
Os outros 5 falam assim, não, pastor, vamos voltar, vamos pintar o teto de roxo. Acabou. Quando sair de lá, quando nós sairmos de lá, embora eu tenha sido contra, eu coloquei todos os meus argumentos, decidiu, vai pintar de roxo, acabou. Aí é uma decisão da mesa. E eu não posso, saindo de lá, falar assim para a igreja, ó, não fui eu que decidi isso. Eu não posso fazer isso. Porque é a mesa que decidiu. Eu fui voto vencido. Eu tenho um mecanismo na nossa legislação, eu posso, por exemplo, porque todas essas decisões na igreja presbiteriana, elas são registradas em ata. Toda decisão numa igreja presbiteriana é registrada em ata. E essas atas vão para cartório. Então, se você quiser saber, por exemplo, uma decisão que foi tomada na Vila Maria há 50 anos atrás, você vai lá procurar nas atas, você acha. Está lá registrada e foi registrada em cartório, oficialmente. É assim que funciona. Então, por exemplo, nós decidimos aqui na mesa, vamos imaginar que a gente é um conselho, né? Pintar o teto de roxo. Então o conselho decidiu pintar o teto de roxo. É claro que pintar o teto de roxo não é uma coisa que vai prejudicar a vida espiritual de ninguém, né? Mas se eu, por exemplo, considero que aquela decisão do conselho é uma decisão que fere os princípios bíblicos ou os princípios constitucionais da igreja, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para o secretário do conselho apontar a minha discordância. Então, eu quero que ele escreva na ata o meu voto contrário. Eu tenho esse mecanismo. Não vou fazer do teto roxo, mas vamos supor, uma coisa mais absurda aí. Vamos, por exemplo, aceitar a transferência do Daniel, que é membro hoje da Igreja Presbiteriana do Jardim Tranquilidade, em Guarulhos, para esta igreja. Aí o conselho lá fala assim, os outros 5 irmãos do conselho falam assim, beleza, vamos aprovar o Daniel. Mas aí eu falo assim, não, eu não aprovo. Eu não aprovo o Daniel. Por quê, irmão? Porque eu tenho provas de que o Daniel, ele anda roubando lá na esquina, o Daniel é um mulherengo, o Daniel, ele não tem uma vida de testemunho cristão. Eu não concordo. Isso é um caso mais sério. Tá? Então, o que acontece? Os outros 5 falam assim, não, pastor, não tem problema, ele só tem 16 anos, não tem problema nenhum. Traz ele para a igreja. Eu falo, não, irmãos, isso não pode acontecer. Nós temos uma pessoa que tem um péssimo testemunho lá fora, nós não podemos trazer aqui como membro da igreja. Eu sou contra, mas eu sou voto vencido. O que eu faço num caso desse? Eu quero que registre o meu voto contrário e o motivo. Então, fica registrado na ata. Da mesma forma, eu não vou sair lá fora e falar para a igreja, eu fui contra por causa disso, quem errou foi o conselho. Não, saiu de lá, a decisão é do conselho, está decidido. A igreja, os membros da igreja, depois podem cobrar o conselho. Qualquer irmão de uma igreja presbiteriana, por exemplo, tomamos essa decisão. Aí o Fábio ficou indignado com isso. O Fábio, o Eduardo, o Samuel não conta, a Elierce, os 3 irmãos ficaram indignados com a decisão do conselho. O que os irmãos podem fazer? Fazem uma carta ao conselho da Vila Maria, irmãos, nós estamos em desacordo com a decisão do conselho por causa disso, daquilo, queremos explicação. Qualquer irmão, qualquer membro da igreja, qualquer membro da igreja pode fazer uma carta, vai para o conselho, tá? Vai para o conselho. O conselho tem que examinar aquela carta e dar resposta a um irmão, ou 3, 4, seja lá quantos foram. Se for um só, tem que dar resposta. E dar a resposta por que tomaram aquela decisão. Vamos imaginar, então, que o irmão Fábio recebeu a resposta. O conselho chamou o Fábio lá e falou, Fábio, nós tomamos essa decisão por isso. Deram os argumentos deles.
Tá? O Fábio pode chegar e falar assim, não estou satisfeito. Eu acho que o conselho continua errado. O que o Fábio vai fazer? Ele vai mandar uma carta por meio do conselho para ir para o presbitério. Então, veja, o conselho de uma igreja pode errar? Pode. Ele pode tomar uma atitude dessa? Pode. Pode. Eu já vi coisas semelhantes acontecerem. Não essa assim, né? Mas aí, o Fábio tem o dispositivo de mandar uma carta via conselho para o presbitério. Na próxima reunião do presbitério, o presbitério vai avaliar aquele caso. E vai chamar aquele conselho da igreja para dar explicações. Pô, escuta aqui, ó, o irmão lá está questionando e nós realmente estamos achando estranha a atitude do conselho. Por quê? Se não tiver uma justificativa, o conselho pode arguir, o presbitério pode arguir o conselho e quais os motivos? E se achar que está errado, pode pedir para o conselho rever a decisão. Revejam a decisão e voltem atrás. Se o conselho da igreja mantiver o pé, o presbitério pode intervir naquele conselho. Claro que são lembra, né? Quem faz parte do presbitério? Um presbítero de cada igreja e todos os pastores daquelas igrejas locais. Então, eles se reúnem em plenário, tomam uma decisão. O conselho da Vila Maria, por exemplo, ou do Jardim Fortaleza, vai estar sob disciplina. Se o conselho permanecer resistente, o presbitério pode dissolver aquele conselho. Pode, se o conselho da Vila Maria, ou o conselho do Fortaleza, contestar. Falou, ó, a decisão do presbitério está injusta, aí manda para o sínodo. Aí sobe para a instância superior. É como se fosse um encadeamento jurídico mesmo. Olha, eu tenho um problema aqui nesse nível, eu passo para o nível superior. Então, cada vez mais, vou ter mais gente avaliando aquelas decisões. Isso se chama conciliar. As nossas decisões não são decisões de uma pessoa só, são decisões de um grupo de pessoas. Nunca na igreja presbiteriana, pode acontecer, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui do que acontece. Às vezes, nós temos, num conselho de igreja local, um pastor muito forte e um conselho muito fraco. Um conselho que não decide nada, um conselho que não toma ação nenhuma, um conselho que não apita nada. E um pastor que é muito forte, ou seja, é um pastor que gosta de ser o rei. Ele gosta de tomar todas as decisões. O que ele pode fazer? Ele pode manipular o conselho, que é um conselho fraco, né? Ele manipula o conselho para tomar uma decisão. E, às vezes, toma uma decisão errada. Bom, aí você vai falar assim, bom, então o conselho de uma igreja presbiteriana pode cometer erros? Pode. Mas veja, nós temos uma igreja que está sob essas decisões. E a igreja pode, a qualquer momento, entrar com uma carta. Ó, estamos contrário a isso. Queremos explicações. Por quê? Quem que elege os presbíteros de uma igreja? A própria igreja. Então, você elegeu um grupo de 5 homens para serem os presbíteros da igreja. Se esses irmãos estão saindo fora dos trilhos, a igreja é responsável por reclamar, pedir explicações. Se o conselho não resolver, porque os 5 estão mancomunados, vá para o presbitério. Provavelmente, no presbitério já vai arrebentar esse grupinho. Já não vai dar certo. Eu ia falar uma coisa e acabei esquecendo. E se o presbitério, por exemplo, não resolver, vai para um sínodo, que é um grupo mais abrangente ainda, e se não resolver no sínodo, vai para o Supremo Concílio. O Supremo Concílio é aquele que vai resolver os problemas mais sérios, é claro, não vai chegar um negócio de teto de igreja lá no Supremo Concílio, né? É um absurdo. O Supremo Concílio ele vai decidir em plenário enorme, né, às vezes 2.000 pessoas,
as grandes questões da igreja. Diga. Não sei se o senhor pode falar, mas o que seria um problema para chegar num nível desse? Por exemplo, ordenação feminina. Aconteceu isso quando teve aquele problema com aquela igreja, quando teve os problemas de conduta daquela igreja presbiteriana, se diz presbiteriana, não sei se é, nos Estados Unidos, aí acontece isso, a igreja brasileira fala, ó, rompemos ligações. Sim. Você sabe que eu estava conversando isso com um amigo meu, ele é da Universal, e ele falou, pô, mas esse sistema de vocês é bagunçado. Aí eu falei, é bagunçado, eu vou desse jeito, a palavra foi essa. Como se fosse certo, né? Não, eu vou chegar aí. Eu vou assim, é bagunçado. Só que para pensar que na bagunça você não pode chegar a, por exemplo, se o dono da igreja falar assim, olha, a gente agora todo mundo vai andar de barba com aquele negocinho judeu na cabeça. Kippah. Ele falou, acabou. Exatamente. O lance de ser assim, mais burocrático, é para que a igreja não comece a fazer absurdos não mediante a palavra. Exatamente. Por exemplo, lá nos Estados Unidos nós temos várias igrejas presbiterianas, não tem uma só. No passado, há muito tempo, tinha uma só. Mas aí depois foram havendo divisões e olha, deixa eu contar para vocês, isso eu sei bem, porque foi o meu trabalho de conclusão de curso do seminário. Meus irmãos, quando nós começamos a nos afastar da palavra para importar as questões da cultura para dentro da igreja, aí que começam os nossos problemas. E as coisas não acontecem do dia para a noite. Não acontece. Eu garanto para vocês que não acontece. Eu estudei a história das igrejas reformadas na Holanda, na Escócia, na Inglaterra, no Brasil e principalmente nos Estados Unidos. Lá atrás, o pessoal começa a deixar a confissão de fé de lado. Esse não é de confissão de fé, isso é coisa do passado. É lá do século XVII, a gente não precisa disso hoje. Bom, aí, mas por que não pode ter diaconisa na igreja presbiteriana? Começa assim. Por que não pode? A gente tem que dar mais voz às mulheres dentro da igreja. Afinal de contas, nós estamos no século XVII. Nós estamos no século XVIII. Alguém aqui já falou, eu não sei por que na igreja presbiteriana não tem diácono, nem pastor. Eu aceitava, se me desse, lá atrás, essas coisas... essas coisas começaram lá atrás. Por quê? Porque a cultura humana, ela vai mudando, ela vai inovando. Inovação não é errado em si, né? Não é errado em si. Só que tem coisas que ferem os princípios da palavra de Deus. Porque tem coisas que são princípios, não são culturais. E esse princípio de autoridade dentro da igreja, não só da antiga aliança, como da nova aliança, é um princípio que Deus deu desde o início da criação. O homem é o cabeça. Ele tem que liderar o povo de Deus, assim como ele tem que liderar a sua família. A mulher é auxiliadora, ela não é inferior. Né? A mulher, ela tem a mesma qualidade do homem, a mesma capacidade, mas na função de liderança e de ensino na igreja, a mulher é uma auxiliadora, ela não pode tomar a frente do trabalho. O texto de Timóteo dá significado para isso. Sim. Lá na casa, ele precisa... Sim. Sim. Agora, por exemplo, hoje a gente pode ter todo um sistema informatizado dentro da igreja que facilita as coisas. Pode, isso não fere nenhum princípio espiritual, bíblico, moral, nenhum. Mas tem certas coisas que o pessoal vai trazendo a cultura para dentro da igreja. O humanismo, a partir do século XVIII, teve uma grande influência em tudo isso. Então, aí o que acontece? As igrejas elas vão inovando devagarinho,
Isso não acontece do dia para a noite. Então, uma igreja local, ela fala assim, não, eu não acho, esse negócio de não poder ter diaconisa não tem problema nenhum. Aí, Eduardo, uma igreja local, ela vai mandar uma carta para o presbitério. Olha, aqui na nossa igreja a gente acha que a constituição da igreja tem que mudar, porque nós queremos eleger diaconisas. Bom, o presbitério, ele pode falar, se ele fizer sim, ele vai ter um problema, porque, veja, tudo é registrado em ata, e tudo sobe, Ou por denúncia, alguém pode denunciar. Por exemplo, vamos imaginar que aqui a mesa chega e fala assim, sim, já está definido. Não, mas pode, por exemplo, você pode mudar um ponto da Constituição? Pode, mas para mudar um ponto da Constituição é um parto, é igual a Constituição americana, não muda, não muda. Então, o que acontece? Vamos supor que aqui a gente decidiu, nós podemos ter diaconisa. Decidimos, ok. Um irmão aqui dentro pode falar assim, que tenha juízo, né? Irmãos, não é bíblico isso. Eu sou contra, eu peço resposta do conselho. Aí o conselho fala assim, não, irmão, a gente vai continuar tomando essa decisão. O que o irmão faz? Por meio do conselho, chega com a carta no presbitério. O presbitério vai avaliar. Vamos imaginar que o presbitério também já está contaminado pela ideia. Né? E é assim que funciona, viu? O pessoal vai contaminando as pessoas assim, devagarinho, é na boca pequena. Ninguém faz propaganda assim de cara. Bom, e vai convencendo, sabe quem? É incrível isso. Sabe aqueles irmãos que nunca aparecem na escola dominical? Sabe? Nunca aparecem. Não estudam Bíblia, não tem vida devocional em casa. É uma tranqueira. Mas aparece de vez em quando na igreja. Aí vem um outro, esses mal intencionados chegam nesses aí e falam assim, rapaz, que negócio lá, que coisa mais machista, né, da igreja presbiteriana, não ter mulher diaconisa. Aí esses que não estão vindo na escola dominical, não estão participando de nada, tal, não é mesmo, né? Você tem razão mesmo, né? Pô, é verdade, vou me ajuntar com você. Bom, e vai contaminando, é assim que contamina, o vírus vai passando. Bom, aí, Eduardo, o negócio, vamos supor que tenha mais sínodo, um presbitério ou um sínodo totalmente contaminado. Ele manda uma carta para o Supremo Concílio. Olha, queremos discutir o ponto tal da Constituição, da nossa confissão de fé e da Constituição, a respeito de diaconisa na igreja presbiteriana. Aí chega lá no Supremo Concílio, só que aí todas as igrejas representadas. Tem as reuniões ordinárias e extraordinárias, né? Tem reunião que é ordinária. Sim, tem. Aí o assunto chega lá. E esse assunto já chegou, viu? Já chegou, já tem gente que tentou fazer isso. Bom, aí chega lá, os caras, né, enquanto a igreja está se mantendo fiel à palavra, a igreja fala assim, não está aprovado, cai o documento. É tudo com documento. Tudo documento. Igreja presbiteriana não tem blá, blá, blá. É papel e assinado. Tudo tem que assinar. E registrado. Aí chega lá o documento, caiu o documento, não foi aprovado. Não aprovou. Agora, uma igreja pode chegar e falar assim, não, mas eu vou ser rebelde. Eu vou eleger uma diaconisa lá e eu vou pôr lá na igreja. Vai ser passível de intervenção. O presbitério pode fechar aquela igreja. Fechar mesmo, dissolve. Dissolve o conselho, pede para a igreja eleger outro conselho. Se não tiver capacidade da igreja eleger, fecha a igreja. Pode acontecer isso. Diga, Camila.
Pode chegar, porque o que ele pode fazer? Ele pode recorrer a uma instância superior. Mas tem que ser através da instância anterior. Então, por exemplo, eu não posso mandar uma carta, pessoa individual, direto para o presbitério. Eu tenho que mandar através do conselho. E vai chegar. Vai chegar. Porque se o conselho não mandar a sua carta, aí é um problema mais sério ainda. Tem que mandar. E porque se não chegar lá, você pode checar. Isso é fácil de checar. Você fala, escuta, chega lá no membro do presbitério e fala assim, ó, eu quero saber se entrou meu documento. Ah, o conselho não mandou. Aí você aciona disciplinarmente aquele conselho. Ó, você não mandou uma carta por quê? Porque uma das coisas que dá cadeia na igreja presbiteriana, entre aspas, né, é você não seguir o regimento. Porque tem um regimento. Ó, funciona desse jeito. Se você não fizer, você está indo contra o regimento. Aí você é punido, você é disciplinado. Seja conselho, seja presbitério, seja sínodo. Então, de alguma forma, aquilo vai chegar. Pode até demorar, mas vai chegar. E agora, só um minutinho. Por exemplo, a igreja norte-americana, que foi contaminada por todo esse movimento longo de séculos, né? Humanismo, feminismo e a adaptação à cultura, chegou a um ponto que uma das igrejas presbiterianas falou assim, olha, nós não podemos compactuar com isso. Vocês deixaram a confissão de fé. Vocês abandonaram a confissão de fé. Ou vocês voltam para a confissão de fé, ou a gente separa. Por isso que tem as divisões. Lembra que a gente estava falando quarta-feira da diferença da Igreja Católica? A Igreja Católica, ela permanece. As pessoas discordam, mas ficam. Fica tudo do mesmo jeito. Na Igreja Presbiteriana não acontece isso. Se você chegar num ponto insustentável como esse, olha, parte da igreja já abandonou a confissão de fé. O que a gente faz? Divide. Eu não quero ficar numa igreja que abandonou a confissão de fé. Eu me separo. E aí separou. Aí essa igreja, com o passar do tempo, fala assim, não, vamos, por exemplo, aprovar a homossexual na igreja. Não que o membro não. Não que as pessoas homossexuais não podem vir à igreja. Podem. Se eu tivesse 10 homossexuais aqui, não teria problema nenhum, sentados no banco. Mas nenhum deles pode ser membro da igreja. Tá? Agora, por exemplo, eu como igreja começo a inventar. Não tem problema nenhum. Vamos aceitar o homossexual como membro da igreja. Opa, aí pronto. Aí se a igreja divide, fala assim, não, eu acho que sim, eu acho que não, divide a igreja de novo. Casamento homossexual, ordenação de pastores homossexuais, ordenação de pastoras, tudo isso tem dividido as igrejas no mundo. Então, o que vai acontecendo, na verdade? Vai havendo uma purificação da igreja. Então, o que está acontecendo hoje? As igrejas mais comprometidas com a palavra de Deus, com a confissão de fé, com a sua própria Constituição, elas vão diminuindo. Por quê? Porque a pressão da cultura é muito grande. Hoje, por exemplo, eu vejo pelo meu filho, ele tem 16 anos. Na escola deles, os professores, os colegas, eles começam é um pensamento que é como se fosse lembra do aquário do peixinho? A água que está em volta olha, homossexualismo é uma coisa natural, é aceitável, está todo mundo entrando nesse barco aí. Então, você não tem que ter... Sim, discriminação não, né? Nós não somos violentos contra o homossexual de forma nenhuma, nós respeitamos a pessoa, né? Como criatura de Deus, sim. Temos que ter maior respeito, maior amor, maior cuidado, nunca fazer chacota, fazer violência, de forma nenhuma. Lembrando que o homossexual também se converte. Se converte também. Exatamente. É outra história, ele vai participar normal. 1 Coríntios 9, né? Então, o que acontece? Só que no ambiente cultural da idade do meu filho, não nas nossas idades, mas da idade dele, o pessoal está achando isso a coisa mais normal do mundo.
a grande parte dos filmes hoje, eles querem colocar goela abaixo da população o homossexualismo como algo natural. Então, o que vai acontecendo com essas gerações novas? Eles vão se acostumando com a ideia. Poxa, é mesmo, né? É um marxismo cultural, uma coisa que você vai se acostumando, tá impregnado tanto em tudo, na novela, no filme, no comercial, que ninguém vai achar estranho. Oi? Então, é isso que eu estou falando. A cultura pecaminosa da sociedade, ela vai entrando dentro da igreja. E entra por quem? Entra através de quem? Normalmente dos crentes que não estão lendo Bíblia, não estão participando da igreja, não estão em comunhão, não estão adorando. Pessoas que passam à frente. Por exemplo, agora de manhã, onde que estão os irmãos aqui da igreja? Quantos não estão assistindo televisão uma hora dessa? Quantos? Assistindo a televisão. Quantos que foram agora de manhã para o shopping passear? Então, a pessoa vai sendo bombardeada pela cultura. E ela vai se acostumando com aquilo. Vai se acostumando. E nada de Deus. Aí chega uma hora que a pessoa começa a achar que aquelas coisas são boas. E, às vezes, são esses que são, às vezes, se tornam a maioria na igreja, que votam a favor das decisões absurdas da igreja. Aí, o que acontece com aqueles que estão aqui? Você vai sair da igreja. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Nós conversamos um pouquinho de Apocalipse ontem, Camila, né? A Camila me fez uma pergunta ontem. Meus irmãos, o Apocalipse deixa isso muito claro. A perseguição à igreja, ela vem de fora e de dentro. Sabe quais são as pessoas que mais vão nos perseguir? São as pessoas que sentaram conosco no banco da igreja. Acredite no que eu estou falando. Às vezes nem o mundo lá fora. São esses que estão dentro. Ele sentou com você 5, 10, 15 anos, não eram nascidos de novo, não creu realmente no Evangelho, é um crente secularizado, e quando chegar nos momentos decisivos, ele vai ser contra você. Ele vai ser o seu maior perseguidor. Um dos dois levantou a mão. Fazer um comentário que eu achei engraçado, que esse assunto foi uma das primeiras coisas que eu perguntei para o senhor quando eu entrei aqui. E eu fiquei sabendo desse assunto de uma igreja presbiteriana nos Estados Unidos que aceitou o casamento homossexual pelo próprio Augusto Nicodemos. E foi isso que eu falava para Camila. Camila, acho que ele não está variando bem. Eu falava assim, dessa forma, a primeira vez comigo. Porque ele não pode fazer isso. Às vezes, nenhuma instituição corta na própria carne para mostrar a carne aberta. Então, eu falei para a Camila o seguinte, olha, tem um programete que era em poucas palavras, onde ele estava falando sobre casamento homossexual, como disciplinar no homossexual, porque é muito bonito, né? Algumas igrejas falam, venham, que aqui o amor é livre. E aí ele mostra que não é bem assim, vai disciplinar e tal, tudo no maior respeito, respeitando o ser humano e respeitando as vontades dele, não mostrando que não é certo. E aí eu achei engraçado isso, que aí eu fui pesquisar como que tinha acontecido isso nos Estados Unidos, e aí eu vi lá no site da Igreja Presbiteriana no Brasil, tem um texto, um registro, aonde está falando, nós da Igreja Presbiteriana no Brasil não concordamos e por isso rompemos nossa... Então eu achei engraçado, eu achei interessante humanamente, porque a primeira coisa que eu falei é assim, não que a Igreja Presbiteriana seja perfeita, Não é, não. contrário, né? Como seres humanos somos pecadores e errantes. Mas esse negócio de, ao invés de esconder, não, isso não tem nada a ver, isso é lá nos Estados Unidos. Não, aqui. Ih, tá cheio. Aconteceu com a gente, então você vai ter a resposta. Isso eu achei interessante. É interessante que a Bíblia não esconde os homens mais citados na Bíblia, Davi, Salomão, Abraão. Abraão, Jó,
Qualquer um. Todos erraram. A Bíblia mostra o defeito deles. A Bíblia mostra. E por isso você não pode seguir homens, né? Tem que seguir Você falou da idade do seu filho ali, não, tá bem antes disso. A gente tem a Disney, não sei se alguém tem a Disney, a Disney+, né? Sei. No aplicativo. Lá tem desenhos LGBT. Sim, sim. Aquela As próprias guerreiras da Disney, eles estão todos fazendo elas. filme novo da Cinderela, a fada madrinha é um homem. Uhum, uhum. A fada madrinha é um É. homem, sério. Então, veja, é uma cultura pecaminosa que vai entrando dentro da igreja quando a igreja se enfraquece. Por isso, irmãos, a gente fala, mas eu acho que alguns irmãos têm dificuldade de entender a gravidade do problema. Porque eu não olho só a situação atual, eu olho para a história. Eu estudo história, eu vi o que aconteceu com as igrejas holandesas, as igrejas escocesas, as igrejas inglesas, as igrejas norte-americanas, no próprio Brasil. E eu vejo o que está. Eu leio o jornal do dia e vejo o jornal da história. Sim. Hoje precisamos mandar missionários do terceiro mundo para a Europa para evangelizar um continente secularizado. E mais difícil de evangelizar. Você não tem noção como é difícil evangelizar por exemplo, uma Itália, uma Espanha, uma Holanda, qual o país que outro dia eu ouvi? Qualquer país europeu hoje, França. Nossa, é horrível evangelizar a Europa, porque os caras não querem saber de mais nada. Os ouvidos estão mocos, estão surdos, não conseguem ouvir mais. E eu tenho dito isso aqui desde que eu vim para cá. Irmãos, escola dominical é fundamental. A palavra de Deus é fundamental para as famílias. E onde estão as famílias da igreja? Onde estão os pais com os filhos pequenos numa hora dessa? Estão aonde? Só que o tempo passa. E essas coisas não acontecem na semana que vem. Esse é o problema. Porque a pessoa tem que andar pela fé na palavra de Deus. A palavra de Deus diz. Então eu tenho que crer em Deus. Então Deus falou para Adão e Eva, não coma do fruto, porque no dia que você comer, você vai morrer. Essa é a palavra. Ah, mas ouvi, a serpente me deu uma ideia, eu achei interessante, eu considerei, eu olhei para o fruto, eu achei gostoso, achei bonito, achei agradável. Uma hora decidiu. Acreditou em quem? Na palavra de Deus? Não, acreditou na palavra da serpente. E é assim que acontece, as coisas não acontecem do dia para a noite. Só que o tempo é implacável. Eu falo para os meus filhos isso. Você tem 24 horas. Sabe uma coisa que você não pode perder na vida? É tempo. Porque não tem como comprar o tempo de volta. Não tem. Passou. Olha, dinheiro, saúde, um monte de outras coisas, pode até reverter, mas o tempo não tem jeito. Então, o tempo vai passando, e uma hora a conta vem. Ninguém estoca tempo nem vento, né? Então, uma hora a conta vem. Aí, quando os filhos, por exemplo, chegam na fase de adolescência, que vira aquela rebeldia, não querem saber de nada da igreja, e foi assim na Europa. Os europeus, sabe o que eles fizeram? O que nós estamos fazendo hoje. Ah, não, esse negócio de domingo toda hora na igreja, de manhã, à noite, quarta-feira, mas que exagero. Vamos só de domingo à noite e uma vez a cada 15 dias, tá bom. É assim que começa. Né? Então vai devagarinho, vamos para o sítio, vamos para a praia, vamos para o shopping, vamos ficar em casa, vamos assistir isso, vamos passear, vamos aqui. E os filhos vão crescendo assim, secularizados. Aí chega uma hora na idade da adolescência, ele chega e fala assim, sabe de uma coisa? Isso é tudo bobagem. Porque não criou uma cosmovisão cristã. Não criou. Aí ele chega e fala assim, aí vai para a faculdade, aí acabou. Primeiro ano de faculdade, perdeu seu filho.
Aí já era. Aí os pais vêm para o pastor e falam, pastor, não sei o que está acontecendo com meu filho de 16 anos, virou a cabeça depois que entrou na faculdade. Eu vou ser obrigado a falar o que o pastor Cícero falava na Vila Maria. Falar, minha filha, vocês são culpados. Você não sabe? Oh, você ficou 14 anos passeando, 14 anos longe da igreja, visitando a igreja a cada 15, 30 dias. Você quer o quê? Você orou pelo seu marido não crente? Você orou para sua esposa não crente? Você levou seus filhos à igreja? Você orou por eles? Você investiu na sua família? Não investiu. Depois não adianta. O Samuel leu para nós aqui, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Sabe qual que é a palavra desenvolver ali? Cultivar. É igual a agricultura. Como é que um plantador faz? Samuel é doutor nisso. Como é que você faz? Você chega lá, joga a semente de qualquer jeito e vira as costas e vai embora? É assim, Samuel? Você tem que cuidar, cultivar, esperar crescer. Se você não cuidar, vai virar mato. Então é isso que acontece nas nossas famílias, meus irmãos. E na minha acontece a mesma coisa. Vocês não sabem as lutas que eu tenho com esse menino de 16 anos aí. Vocês pensam que é fácil? Não, e é para todo mundo, não é só para mim, não, é para todas as famílias. Quando eu mudei aqui para Fortaleza, quando eu cheguei lá no Rio Sol, era muito difícil para mim lá, porque nem ônibus tinha, não tinha nada, dinheiro não tinha, só ali trabalhando no café. No domingo que eu não podia ir pagar a pensão dos três, de manhã e de noite, eu só ia na escola no final. Não por mim, mas por causa dele. Então, isso tinha que ir, porque ensinar os filhos no caminho certo. Nunca deixei de ir na escola dominical. Às vezes não dava para ir duas vezes, porque tinha que pagar para todo mundo, né? E aí eu só ia de manhã. A gente tem que priorizar. Eu, quando vejo a igreja, a escola dominical na minha começo, nós temos isso me entristece. Sinceramente, isso me entristece. Eu vejo as pessoas fazem pouco caso da palavra de Deus. Irmãos, eu tenho falado aqui várias vezes, depois eu vou dar a palavra para a Beth. Eu tenho falado aqui várias vezes, meus irmãos, um grande ídolo da nossa sociedade, não estou falando da igreja, da sociedade brasileira, chama-se entretenimento e descanso. É o grande mamon, é o Baal da nossa sociedade. Eu preciso de entretenimento e eu preciso de descanso. Eu tenho o direito, porque eu trabalho muito, eu trabalho 30, 40, 60, 90 horas por semana, eu tenho muita pressão e eu preciso de entretenimento e descanso. E esse entretenimento e descanso está matando as famílias. E a gente fala, as pessoas não acreditam. E é o que está acontecendo. Diga, Beth, o que você ia falar. Não, eu lembrei de uma coisa que a gente tinha essa preocupação com os meninos, né? Eu tinha comentado com a Flávia, por exemplo, a Disney. Você lembra que, eu sei que eu sempre fui exagerada, em tudo que eu sou exagerada, mas com esse daqui eu acho que até peguei, que aí eu exagerei pro outro lado. Foi uma outra fase, mas o Eliseu Elias, eu nunca deixei assistir televisão normal, nunca eles tinham assistido Disney. Eu comprava, eu tinha os vegetais, que eu achava muito fofo, que era evangélico e tal, umas coisinhas.
É. Você vê um desenho tão inocente, mas o pai o tempo todo não sabe de nada. A mãe resolve tudo. O pai vai lá, não consegue salvar o filho na piscina. A mãe vai lá, resolve tudo, o tempo todo. É. Mas é aquilo que ele falou, a gente não presta, a gente está dormindo, sabe? A gente que tem o conhecimento está dormindo. E igual para ele da televisão, a gente sentar ali para descansar, deixa a mente aberta, parada e vai entrando tudo, porque a gente não para raciocinar. Então, na verdade, tudo que eu gosto de olhar quem quem fez aquilo, porque na verdade, porque às vezes você olha uma coisa lá que o cara fez e fala assim, não, mas ele, a filosofia que está por trás, a gente tem que olhar a filosofia que está por trás. Cadê Deus ali? Não tem. O pai ensinou pra porquinha lá, não, porquinha não, gancinho, toca violino, era uma fofura aquela família, mas um dia eu olhei e falei assim, mas gente, em nenhum momento ensinou a agir, por exemplo, a irmãzinha não podia brigar com a outra, tinha que perdoar, inclusive, respeitar a mãe, não sei o quê, mas por quê? E cadê Deus? É. O temor de Deus, né? Isaac tem 7 meses, né? Eu quero fazer isso, não ficar colocando muito elemento pra ele, porque, tipo assim, desde bebezinho eu já não gosto de ligar, às vezes eu tomo as ligas, eu fico, não, eu não quero, né? Porque eu colocar desenho, porque tem desenho pra bebezinho, se eu colocar, ele fica um tempão assim, é inacreditável. Você põe no jornal, ele fica, você põe no desenho, se eu colocar assim, que eu já coloquei, teve um dia que tava um furdunço, eu coloquei, se colocasse no Google, desenho bebê. Gente, é inacreditável. Eles fazem tudo bebê mesmo, porque o Isaac para na hora e fica. Porque eu quero acostumar ele com o ócio, né? Eu falo, Thomas, deixa ele um pouco sem nada mesmo, porque você imagina um dia ele tá na igreja, não vai ter o desenho de bebê pra ele assistir, então é pra ele já acostumar com o ócio, né? E o ócio vai fazer ele inventar coisa, pegar um trem, ficar brincando, enfim. Às vezes até ele fica parado assim, brincando, quando ele acorda, ele não, às vezes ele já não acorda, chorando. Às vezes ele acorda e fica mexendo com a mãozinha dele, olhando as coisas. Eu fico, eu acho que eu vou pôr um brinquedinho, tadinho. Aí depois eu penso, não, deixa. Porque pra ele acostumar mesmo, não tem nada. Porque você pensa, se ele tem 7 meses e eu colocar ele na frente da televisão, o que vai ser quando ele tiver 4, 5? É. Só vai conseguir fazer, igual as crianças que eu cuidava, elas só comiam se você colocasse o tablet na frente. Senão não comia. É. Não comia. Fica condicionado, né? Samuel? Duas coisas. O senhor falou de várias igrejas presbiterianas nos Estados Unidos. Acho que no Brasil tem umas 5 ou mais, né? Aqui tem a Igreja Presbiteriana Unida, não aquela do centro de São Paulo, né? Chama Unida também, mas não tem nada a ver. A IPU é uma igreja totalmente liberal. IPU. É a Igreja Presbiteriana Unida. São poucas igrejas, não é muito conhecida, mas é uma igreja totalmente liberal, que não tem nada a ver com a IPB, nada a ver com a IPB. A IPI, que já adotou o Ministério Feminino. E olha, meus irmãos, tem uma irmã lá na Vila Maria hoje. A maioria dos parentes dessa irmã são grandes líderes da IPI, grandes líderes, pastores, gente da cúpula da IPI. E ela não aguentava mais ficar na IPI. Quando ela foi para a Vila Maria, ela falou assim, olha, eu não aguentava mais ficar lá. Eu ia perder as minhas filhas adolescentes dentro da IPI. Isso uma mulher que os líderes da igreja são da família dela. Ela falou isso. Ela falou assim, eu não aguentava mais. Feminismo, o liberalismo, não ensinam mais Bíblia, falam de tudo na igreja. Psicologia, filosofia, um monte de política, um monte de coisa, mas Bíblia mesmo não tem mais. E escola dominical também desprezaram, é assim. E a irmã saiu da IPI, que a família dela toda estava lá. Desagradou irmão, desagradou tio, desagradou pai, desagradou todo mundo. Porque ela falou assim, eu vou perder a minha família se eu continuar na IPI. Então, IPI, IPU, tem a Igreja Presbiteriana Conservadora, que ainda é uma boa igreja, a IPC é uma boa igreja. E a Renovada já é uma igreja pentecostal, com os vícios do pentecostalismo. Então, o que sobrou hoje é a IPC e a IPB. E a IPB tem muita coisa, tem muita tranqueira acontecendo por aí. Ó, para vocês terem uma ideia, a dona Irineia, há uns 2, 3 anos atrás, acho que foi 2017, 2018,
Ela foi para Minas de férias e ela chegou lá e falou assim: eu vou visitar uma igreja presbiteriana do Brasil. E ela foi. Aí, quando ela voltou, ela falou: mas, pastor, eu achei estranho. Aquela igreja parecia uma igreja pentecostal. Tinha o mesmo jeito de umas igrejas pentecostal que eu fui. Falei: minha irmã, infelizmente, isso acontece em algumas IPBs por aí. Perderam a característica. E olha, começa tudo pelo abandono do ensino das Escrituras. Não é a igreja não está provando nada disso. Mas alguém tem que denunciar. Alguém vai denunciar. É o que eu acabei de falar aqui. Os membros de uma igreja que não recebem a palavra, que não estudam a palavra, vão se tornando fracos e suscetíveis a qualquer vento de doutrina. É o que a Bíblia ensina. A igreja vai assim, ó, igual o vento. Quando a Bíblia fala de vento, a palha no vento, a folhinha no vento, qualquer irmã aqui sabe do que a Bíblia está falando. Começa a bater vento e tem folhinhas aqui no chão. O que acontece? A folhinha uma hora vai para lá, depois vai para lá, depois vai para lá. Não tem firmeza. O vento, vai um vento aqui, leva a igreja para um lado. Leva outro vento, leva a igreja para o outro lado. É assim. Vem um pastor mais doidinho, a igreja vai andando atrás. Então, essa é E às vezes a igreja cresce, tem momento que a igreja cresce, com um líder desse, com um pastor arrojado, e aquelas pessoas não têm fundamento. Sim. Tem pastor que prega, não estou falando daqui não, porque eu já vi uma lá do nosso presbitério, conheci há um tempo atrás, inclusive o pastor, eu gostava muito dele, porque ele casado quando eu soube. Nunca via mais a Bíblia no culto. Era revista? Veja. Mas aí eu falo, aí você poderia estar fazendo o quê? Dormindo ali no banco? Eduardo, deixa eu contar uma coisa para você. Uma igreja presbiteriana do nosso presbitério, um pastor que eu conheci, foi meu amigo, foi meu amigo. Eles chegaram à conclusão, porque o que acontecia naquela igreja? Vamos supor, você tem um sítio, ela tem uma casa na praia, o outro irmão lá tem um sítio. Aí o que estava acontecendo? Os irmãos chegavam no domingo, você ia para o sítio, o outro ia para a praia, o outro ia para outro sítio, e assim por diante. O que o pastor fez? E tem mais. Aí essas famílias, e eram famílias influentes na igreja, convidavam o pastor. E o pastor ia para o sítio também. Aí chegaram à conclusão, olha como é que se contamina uma igreja. Os irmãos foram falar assim: pô, que gostoso, né? Um domingo de sol desse, que gostoso a gente estar num sítio, né? Bacana. Aí, chegaram à conclusão, a bela conclusão: irmãos, não precisa mais de escola dominical, vamos fazer só o culto à noite. Você acha que o pastor não gostou? Gostou, infelizmente. Vou para o sítio dos irmãos, diminuiu o compromisso, né? Só que isso é uma gravidade espiritual, né? Mas e foi, a igreja acabou a escola dominical. O meu cunhado, que é pastor, quando ele chegou naquela igreja, ele falou assim: meu Deus, ninguém sabia nada de Bíblia. E sabe o que estava acontecendo? Um presbítero da igreja tinha filhos que estavam vivendo de forma totalmente desordenada. Então, por exemplo, o filho se ajuntou lá com a mulher não sei de onde e estava morando na casa do pastor. E tudo bem. E estavam achando tudo bem. Meu cunhado teve que fazer uma limpeza lá. E começou assim: vamos voltar à escola dominical. Porque o povo não sabia nada de Bíblia, o povo não sabia nada de doutrina, o povo não sabia nada, estava totalmente na ignorância. Olha, e para acontecer isso, é um pulo. É um pulo. A gente participou aí por 10 anos de uma conferência de aconselhamento bíblica pura. Aí
Uhum, 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 uhum. Com certeza não ajuda a igreja. Sim, sim. Tem muitos lugares que tem isso. E o senhor, por exemplo, ele é uma pessoa de boa fé. O senhor acredita nas pessoas. Isso é um ponto muito positivo. O senhor é uma pessoa aberta, de boa fé. Então, não erra por isso. Pior se o senhor travasse tudo, querendo ser o dono da igreja. Porque existe o contrário também, né? Às vezes o pastor é muito fraco e o conselho já está contaminado e é muito forte. Né? Tem o inverso também, né? E aí o pastor fica como uma marionete na mão do conselho. Aí o pastor tem que tomar uma decisão. E às vezes o pastor é tentado, porque dependendo se é uma igreja financeiramente forte, o que o pastor é tentado a fazer? Estou ganhando bem, a igreja quer isso mesmo, eu vou dar aquilo que a igreja quer. É uma tentação para o pastor. Então o pastor sofre, meus irmãos. Quando o pastor é correto, ele sofre. Porque ele tem que fazer uma igreja andar conforme a palavra. Mas a coisa mais difícil para o ser humano é querer andar conforme a vontade de Deus. As pessoas querem andar conforme os seus próprios corações. Esse é o grande dilema. Mas nós vamos encerrar, que nós já passamos muito do ponto. Vamos orar, irmãos. Foi uma aula de escola dominical diferente, mas para nós discutirmos como é que é uma igreja presbiteriana, os problemas que enfrentamos, as dificuldades. E nem sempre uma igreja pequena é sinal de uma igreja enfraquecida. Nós cremos na palavra de Deus. Agora, as pessoas que não querem se adaptar à palavra de Deus, infelizmente, vão para outros lugares, vão passear, vão escolher uma igreja que não cobre tanto, e assim por diante. Né? Vamos orar. Pai, tem misericórdia da nossa vida, nós queremos andar nos teus caminhos, nós queremos influenciar a cultura ao nosso redor, queremos influenciar a nossa família, a nossa sociedade, o nosso país. Nós não queremos ser absorvidos pela cultura, ó Deus, como muitas igrejas têm acontecido. Nós queremos realmente viver a Tua palavra, andar na Tua palavra, andar nos Teus caminhos. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor levante homens, líderes, cheios do Teu Espírito Santo nesta igreja. Homens comprometidos com a Tua palavra. Homens que sejam realmente homens da palavra, homens que dirijam as suas casas, homens, ó Deus, comprometidos com o Teu reino, homens que se sacrificam, ó Deus, pelo reino do Senhor, para que nós possamos ter uma liderança masculina eficiente, completamente nas Tuas mãos, que tenham o Senhor Jesus Cristo como o grande tesouro de suas vidas, e que nós possamos, ó Deus, liderar não só as famílias desta igreja, mas também possamos influenciar o nosso bairro, as ruas aqui ao redor, as famílias que estão se destroçando, que estão se perdendo ao nosso redor. Usa as nossas vidas, ó Deus. Nós pedimos, traga um grande avivamento, a começar em nós que aqui estamos, ó Deus. Abençoa nós como portadores da Tua imagem e semelhança, como aqueles que levam a Tua palavra, como aqueles que são cheios do Espírito Santo, para podermos, ó Deus, levar o Teu reino avante nesse lugar. Para a honra e glória do Teu nome, para a edificação da Tua igreja, para a edificação do Teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Um bom domingo.